Começa por aqui, pelo que vou falar para vocês hoje. Hoje eu não dou dica, Cristiano, não dou dica. Aqui eu ensino conteúdo pesado, tá? Dica é uma mentalidade, quem vive de dica não cresce. A gente não pode querer só uma dica, a gente tem que querer internalizar. A gente tem que querer transformar o ambiente que a gente tá. E começa pelo que eu vou falar hoje aqui. Bom dia, Marta! Gente, vamos compartilhar essa live com mais colegas. Essa live da manhã é uma live com uma abordagem espiritual, segundo a Bíblia Sagrada, que fala pra gente sobre liderança. Jesus foi o nosso maior líder. E se a gente aprender a liderar como Jesus, a gente vai estar no caminho certo, a gente vai ter dicas que valem ouro, a gente vai estar mudando a nossa mentalidade, a gente vai estar trabalhando o nosso emocional, ok? Então manda aí para 20 coleguinhas, para a gente começar a falar. Tem alguém aqui novo nessa live que não me conhece ainda? Deixa eu ver aqui, cadê? Onde é que está? Porque eu preparo todo. Oi, Ilana, bom dia! Deixa eu botar mais longe aqui, porque senão eu não enxergo, gente. Eu tô sem óculos e, na verdade, eu era pra estar de óculos aqui, né? Pra falar com vocês. Na verdade, eu era pra estar de óculos aqui pra falar com vocês. Então, vamos mandar aí pra 20 coleguinhas e vamos falar sobre as evidências. Tem alguém aqui que tá aqui pela primeira vez? Coloca um V aqui pra mim. Só pra eu saber que você tá aqui pela primeira vez. Tá? Se você não tá aqui pela primeira vez, você já me conhece, eu não preciso me apresentar. Para você que tá assistindo essa live gravada também e não me conhece, você bota um V e eu vou te orientar a assistir a live anterior, para você entender quem eu sou. A Joyce, agora tem pessoas aqui que não me conhecem, ó, então eu vou me apresentar. A Lud não me conhece, a Joyce, sejam bem-vindas. Eliane, bom dia. A Joyce Marques está aqui pela primeira vez. Bota aqui um V para eu saber que você está aqui pela primeira vez, gente. E aí eu vou me apresentar, tá? A gente está aqui hoje na terceira ao live do Destrave a Sua Liderança. O Destrave a Sua Liderança é um evento que vai acontecer no dia 29 de março no YouTube. Não vai ser aqui no Instagram, vai ser no YouTube. A Shirley está aqui pela primeira vez. Seja bem-vinda, Shirley. E a gente está fazendo várias aulas para esquentar, que lá no Destrave eu vou te dar o passo a passo para você ser uma enfermeira mais segura, uma líder mais segura, tá? E deixar de ser boazinha demais, liderar mesmo sendo boazinha. Você vai entender que ser boazinha não é o maior problema, não é o que te impede de ser respeitada e reconhecida pela sua equipe, tá? Então, essa é a terceira live do Destrave, já tem mais duas lá. Quem ainda não se inscreveu no evento do Destrave a Sua Liderança, quem já tá inscrito, gente? Coloca aqui pra mim, eu tô. Quem tá aí, hashtag eu tô. Oi, Carla. Carla, né? Carla Lins, bom dia. Quem já tá inscrita no Destrave e entrou no grupo, tá recebendo o PDF do mapa mental das nossas lives. A Silvânia tá. A gente tá mandando todo dia lá no grupo, então eu faço a live aqui e a gente manda o mapa mental. Se você quiser ter acesso ao mapa mental, você precisa entrar no grupo de WhatsApp. O link tá na minha bio. Aí a Jéssica também tá vendo os mapas mentais lá? Então você assiste a aula aqui, você recebe o mapa mental e no dia 29 você vai receber o link de acesso ao Destrave, ok? Então vamos lá, eu vou me apresentar rapidinho para essas pessoas que estão novas aqui, ó, a Tatiane também tá, show de bola, gente. E dia 29 também eu vou abrir inscrições, não conseguiu entrar no grupo, por que será? Não tá dando o link para você entrar? Precisa estar no grupo, tá? Senão você não vai ter acesso a esse material. E nem ao link de acesso à aula no dia 29. Gente, dia 29 eu vou abrir inscrições para minha formação completa em liderança, tá? Então, quem tiver nesse grupo vai ter oferta especial. Então, vai lá e entra no grupo, tá? Então, vamos lá. Eu sou Dani, eu sou enfermeira há mais de 15 anos. Eu sou a mãe do Davi, da Sofia e do Gabriel. Eu sou casada com o Leandro. Eu tô na área da saúde há mais de 23 anos. Eu fui auxiliar de enfermagem. E em 2008 eu me formei enfermeira. Trabalhei
Depois de enfermeira, trabalhei na área assistencial muito tempo, emergência, clínica médica, clínica cirúrgica, mas a maior parte do tempo eu atuei em UTI, tá? E nos últimos 6 anos que eu estive na assistência, eu ocupei cargos de gestão e liderança. Hoje eu moro em Brasília, meu último emprego CLT foi na coordenação de 3 UTIs de um hospital de grande porte aqui. Ah, Eliane, assistiu várias aulas? Top, Eliane. Já entrou em algum curso meu ou só assistiu aqui? E então, na gestão e liderança de equipes e na liderança da assistência também, eu tive várias dificuldades para liderar minha equipe. Foi o que fez eu buscar desenvolvimento pessoal e me especializar em pessoas. Então, hoje eu sou especialista em desenvolvimento pessoal e liderança e ajudo enfermeiras a se tornarem líderes. Olha a profundidade disso. Oi, Ká, bom dia! Então, eu ajudo enfermeiras a se tornarem líderes, enfermeiras se transformarem numa líder, tá? Eu sou Master Coach, analista de perfil comportamental e eu utilizo a neurociência, utilizo coaching, utilizo PNL, minha experiência para trazer para os meus conteúdos o que tem causado aí transformação em mais de 1.200 enfermeiras pelo Brasil. Cíntia, bom dia. Cíntia, bom dia. Bom dia. Kátia, sejam muito bem-vindas, gente. Essa sou eu, tá? Pra quem não me conhecia. Ana, bom dia. Iracema, bom dia. Gente, convida a coleguinha e quando a coleguinha entrar, você bota assim, ó, bem-vinda fulana, que aí eu vou saber que foi você que chamou aquela colega pra estar aqui com a gente, tá? Eu tô fazendo ao live nesses dias de esquenta pra esse evento do Destrave, onde eu vou te dar o passo a passo pra ser mais segura. Mas eu resolvi fazer mais de 15 ao lives para esquentar mesmo. Para quê? Para já ir trazendo um nível de consciência legal para você, para ir trazendo estratégias para você já ir utilizando no seu dia a dia. Oi, Beth, bom dia a todos. Vilma, bom dia. Para você já ir entendendo qual é a pegada do meu conteúdo, ok? Por quê? Porque eu entrego um conteúdo aqui diferenciado, tá? Eu entrego aqui... Oi, Renata! Oi, Sabrina! Minhas alunas aí, Renata e Sabrina, sabem qual é a minha abordagem. Então, hoje a gente vai falar das 5 evidências do chamado à liderança e eu vou te explicar por que eu faço essas abordagens diferentes. Porque eu acredito em 3 princípios para você liderar, para você realmente se tornar essa líder. Um deles é que você precisa se desenvolver tecnicamente. Você precisa entender de liderança, você precisa estudar liderança. O outro é o emocional. Você precisa ter inteligência emocional. A gente sabe o quanto a gente precisa de inteligência emocional. Só que inteligência emocional não é só eu gerenciar minhas emoções. Inteligência emocional vai muito além disso. Inteligência emocional é autoconhecimento. Inteligência emocional é mindset. É a forma como eu penso. E inteligência emocional são as minhas crenças limitantes, as minhas crenças fortalecedoras. Inteligência emocional é eu saber me relacionar com a minha equipe. Então, inteligência emocional não é só eu comigo. Inteligência emocional é eu comigo e eu com as outras pessoas, tá? Vocês sabiam disso? Oi, Núbia! Bom dia, maravilhosa! Vai casar amanhã e tá aqui hoje, hein? Essa minha aluna é... top das galáxias. E eu preciso de mais um pilar para ser realmente a líder que eu quero ser, que é o pilar espiritual. Então eu sempre fazia minhas lives trazendo um versículo da Bíblia, eu resolvi me aprofundar ainda mais, tá? Então hoje, de manhã, eu vou fazer essa live, na segunda, eu acho que a gente tem live de manhã também, tá lá nos meus stories a programação. Bom dia, Dani. E eu vou estar sempre atualizando nos meus stories a programação aqui dessas 15 ao lives pra gente esquentar para dia 29 a gente tá afiada. Para você conseguir absorver e entender que liderar não é fácil, né, gente? Coloca aqui pra mim se tá sendo fácil para você esse papel que a enfermagem te deu de presente, porque eu não sei você, mas quando eu me formei, eu achava que eu ia tirar de letra, porque eu já era auxiliar de enfermagem, então, nossa, né, eu já sabia agarrar numa seringa e diluir um Tazocin, então eu achava que eu ia tirar de letra.
Só que a gente chega na prática e a gente percebe que o papel como enfermeira exigido de nós, ele é um papel que a gente não aprende na faculdade. Então a faculdade não te prepara para ser a líder que o mercado de trabalho vai exigir que você seja. E que talvez você mesma se cobre para ser. E aí você vai se deparar com habilidades que você precisa ter, que você ainda não tem e não sabe como desenvolver. Esse foi o assunto da nossa live da noite do dia 15. A gente fez uma live e falou sobre isso. Então, se você não assistiu, vai lá no meu feed, corre que eu não vou repetir, tá? E aí, bom dia, Carolzinha. E aí, então, o que a gente falou nas nossas lives aí? Que liderança é influência, né? Como eu tô usando a Bíblia comentada de John Maxwell, ele traz esse conceito. Liderança é influência. E ele fala que você foi chamado para influenciar as pessoas. Jesus nos chamou para influenciar as pessoas. Então, por isso que você precisa se tornar uma líder melhor. Porque se você é cristã, né, principalmente, se você acredita na palavra, você vai entender que você foi chamada para liderar. Só que talvez tenha algumas coisas que a gente ainda não entende, é por isso que a gente vai ter mais clareza nessa aula de hoje. E o que acontece? Oi, Ana! A maioria das enfermeiras não acredita que pode influenciar as pessoas. A gente não acredita que pode influenciar as pessoas. Eu vou influenciar as pessoas? Não, eu quero dar meu plantão, né? Quietinha, quero ir embora, não quero me indispor com ninguém, não quero conflito com ninguém. E a gente está vivendo na prática muitas situações em que a gente percebe que as pessoas estão precisando muito deste apoio, tanto emocional quanto espiritual. Na maioria das vezes a gente vê que não é falta de conhecimento. A gente não tem tanto problema com falta de conhecimento. A gente tem problema comportamental na prática. A gente está lidando com pessoas que não querem nada com nada. Gente, vamos combinar uma coisa? Se fizer sentido o que eu tô falando, você clica aqui no coraçãozinho. Clica nesse coraçãozinho aqui, vai clicando no coraçãozinho para o Instagram entender que essa live tá relevante, vai mandar para mais pessoas e para Dani aqui entender que tá fazendo sentido para vocês, tá? Então acaba que essas pessoas que não querem nada com nada, pessoas que arrastam chinelo no plantão. A gente vai às vezes cheia de gás, né? Eu tenho certeza que você que tá aqui é uma profissional diferenciada, porque senão você não tava aqui buscando mais conhecimento. E a gente, infelizmente, se depara na prática com colegas que não querem fazer a parte delas. A gente se depara com pessoas adoecidas emocionalmente, que estão sem motivação. Muitas pessoas estão saindo da área. Muitas pessoas estão buscando empreender, achando que agora eu vou empreender e aí eu vou me livrar de tudo isso. Salvo engano, essas pessoas não sabem que para empreender elas têm que se tornarem a líder. Aí você não vai só liderar ali naquele ambiente limitado, você vai liderar mesmo. Aí sim que você vai entender a necessidade das habilidades de liderança na sua vida. Mas só entendedores entenderão o quanto a gente precisa se tornar uma gestora, uma líder para empreender, né? Porque a gente tem um conceito um pouco desviado de empreendedorismo. A gente acha que vai fugir de todos os problemas que a gente enfrenta na enfermagem empreendendo. E de alguns a gente até realmente foge, só que a gente arranja outros tipos de problemas que se a gente não tiver com a nossa liderança bem desenvolvida, com as nossas soft skills muito bem desenvolvidas, a gente também não consegue ter sucesso, tá? Então, a gente tá vendo muitas pessoas, porque assim, pensa comigo, eu fiz 5 anos de faculdade, e aí chega na prática eu me decepciono com as pessoas, com os processos, com o local que eu trabalho. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? A gente começa a ver que aquelas outras pessoas, elas não estão na mesma vibe que a gente. A gente quer fazer tudo certinho, a gente quer prestar uma assistência de qualidade e a gente começa a perceber que as pessoas, elas estão desmotivadas, né? E quando a gente entende que isso tem a ver com o ser humano, que isso tem a ver com o comportamento dessas pessoas,
e que a gente precisa se blindar disso, senão a gente acaba perdendo a nossa essência e perdendo o nosso foco, a gente começa a fracassar. E isso tem se tornado um problema na enfermagem. E eu falei aqui na outra live do quanto a gente necessita de liderança na enfermagem. Tanto para assistência, quanto para aquelas pessoas que estão em cargos de gestão e liderança. E aí vem aquele problema que eu sempre falo aqui também. Enfermeiras não se preparam para assumir cargos, a gente assume cargos sem preparo. E aí a gente acaba adoecendo e adoecendo uma equipe inteira junto com a gente. Vocês já jogaram aquele jogo Strike? É desse jeito. A gente joga a bolinha e a bolinha sai e derruba todo mundo. É assim que a gente faz quando a gente não sabe liderar e a gente assume ali um cargo e a gente está à frente conduzindo aquelas pessoas, a gente adoece. Quem aí nunca teve uma líder assim, né? Que não sabe tomar decisão, que não sabe se comunicar, que adoece uma equipe inteira, que não sabe dar um feedback sem arrasar a pessoa, né? Que o feedback perde a essência, que é desenvolver a pessoa. O feedback serve para isso. Acaba destruindo você. Você já recebeu um arrasaback? Então, o quanto eu reforço ainda mais que a gente precisa desenvolver o nosso espiritual, tanto para aguentar no dia a dia pessoas assim, sem perder o nosso objetivo principal, que é o motivo que fez a gente fazer 5 anos de faculdade. E tá tudo bem se você decidir empreender, desde que seja pelo motivo certo, tá? Eu fui essa pessoa, eu decidi empreender, meus motivos me sustentam até hoje, então não foi porque eu me decepcionei com a enfermagem que eu resolvi empreender, pelo contrário, esse é o motivo errado, foi porque eu queria fazer algo mais pela enfermagem, por isso que eu fui empreender. E eu saí para o empreendedorismo no meu melhor momento profissional, no momento em que eu estava realmente liderando, que eu estava num cargo legal, eu estava ganhando bem e eu escolhi sair, não foi por uma dor, ai, não tô conseguindo, então, por isso, porque as pessoas, culpando todo mundo, sabe? E aí, por isso que eu vou sair, não, porque quando a tua desculpa é essa, quando a tua narrativa é essa, você carrega essa narrativa para onde você for, então, o que tem que transformar o que tá dentro. E aí, sim, fazer escolhas pelo motivo certo, tá? Então, a questão aqui, gente, eu não tenho como falar sem contextualizar, porque tem muita gente nova aqui, tá? Então, a maioria das pessoas não acredita que pode influenciar. E só que tem uma coisa, poucas pessoas são consideradas líderes natas. Eu tô falando para vocês baseado no que está escrito aqui. Então, entendam que eu não tô dando a minha opinião. Eu só concordo com a opinião de John Maxwell, que escreveu essa Bíblia maravilhosa baseada na liderança. Ele faz uma análise crítica da liderança conforme a Bíblia. Tá? Então, o que eu tô trazendo para vocês aqui, só para ficar claro, não é a minha opinião. Eu estou concordando com John Maxwell, que é uma referência. Inclusive, ele escreveu vários livros sobre liderança, tá? Então, eu só tô concordando com ele. Eu não tirei uma palavra do que ele disse. Ele diz, poucas pessoas são consideradas líderes natas, mas qualquer uma pode desenvolver. Qualquer uma tem o potencial da liderança. Então aqui a gente já quebra um paradigma. Quem é que pensa que liderança é dom? A Elisa é cristã, também sou. Quem é que pensa que liderança é dom? Fala a verdade aí pra mim. Se Deus fez todos nós para liderar, então ele deu o dom para algumas pessoas e outras não? É realmente isso que você acredita? Então, algumas pessoas têm realmente o dom da liderança e para elas se torna mais fácil. Mas para outras pessoas não é. Ele colocou lá o potencial de liderança. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Qualquer um tem potencial. Então, John Maxwell traz que até as pessoas mais introvertidas vão influenciar cerca de 10 mil pessoas ao redor dela. Então, às vezes, você pensa assim, eu sou tímida, então eu não nasci para liderar. Não, liderar não é dom, Dani. Liderar não é dom. Liderança é uma habilidade que pode ser desenvolvida por mim e por você, por qualquer pessoa. Agora, algumas pessoas nasceram com esse dom. Outras vão precisar realmente desenvolver mais as habilidades.
tá? Agora, liderança é um dom? Pode até ser que seja um dom, mas ele é dado para algumas pessoas e para outras não. Não, a gente tem habilidade. A liderança é uma habilidade. Eu tô falando de conceito, sabe? De conceito. Eu não tô dizendo liderança não é dom. Ela pode ser um dom, mas eu não posso me apegar de que ela é um dom e se eu não nasci com um dom, eu não vou poder desenvolver. É aí que eu quero chegar, tá? Então ela pode até ser um dom dado por Deus mais forte para algumas pessoas, mas ela é uma habilidade treinável. Você pode aprender a partir dos dons que você tem. Olha só como Deus é maravilhoso. A partir dos dons que você tem, você pode desenvolver a liderança, porque liderança é uma habilidade treinável, tá? E isso tá na Bíblia, como eu tô dizendo, tá escrito aqui. E eu vou te trazer as 5 evidências ainda que eu nem comecei, do chamado à liderança, baseado na Bíblia. Então, vão ter 5 evidências aqui de que você, mesmo não tendo esse dom, você pode desenvolver a liderança, tá? Então, se você desenvolver os 3 pilares, técnico, emocional e o espiritual, você vai aprender a ser uma líder e influenciar onde você estiver. Deus é um líder, né, gente, por excelência. Então, as 5 evidências, vamos lá para a primeira evidência. A primeira evidência, John Maxwell traz assim, ó, no comentário dele. Nascidos para liderar. Você e eu nascemos para liderar. Dá uma olhada em 5 observações baseadas em Gênesis. Então, essas 5 evidências que eu vou trazer aqui para vocês hoje, elas estão em Gênesis 1, de 26 a 31, tá? E aí, ele traz de forma mais clássica, de forma mais fácil da gente entender. Número 1, primeira evidência. O fato de termos sido feito imagem e semelhança de Deus significa que fomos criados para liderar. Versículo 26 do Gênesis 1, tá? Depois que Deus diz, façamos o homem a nossa imagem, ele acrescenta, tenha ele domínio. Tenha ele domínio. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, e Deus é um líder, nós somos imagem e semelhança do Criador. Quem inventou a liderança? Deus. Se eu sou a imagem dele e semelhança dele, e ele é um líder, logo eu também sou. É um raciocínio lógico, porém as nossas crenças limitantes não nos deixam acreditar nisso. Agora aqui, a gente está falando de uma palavra cristã. E eu comecei dizendo para vocês que se eu sou uma pessoa que acredita na palavra, eu preciso acreditar no que está escrito. Porque ou eu sigo e acredito, ou eu não sigo e não acredito. É uma escolha. E Deus deu esse livre arbítrio para nós também, tá? Então, ele comenta aqui, ó. Uma das maneiras de refletir a imagem de Deus é por meio da liderança. Olha só. Eu poderia até finalizar essa live hoje dizendo isso para vocês. Uma das maneiras de refletir a imagem de Deus é por meio da liderança. Então, da forma como eu lidero as pessoas, eu estou refletindo a imagem de Deus na minha vida e na vida das pessoas. Acredito que a liderança é desenvolvida desde a infância, mas por muitas vezes é bloqueada na infância, quando há uma superproteção. Aí a gente está falando de uma outra coisa, de perfil, mas sim, tem crianças que elas já apresentam, na verdade, Kátia, as crianças elas já apresentam um perfil comportamental, e eu vou te trazer isso aqui em uma das evidências, você vai entender isso, tá? Então, qual é a segunda evidência? Entender a primeira, imagem e semelhança dele, ok? E que uma das maneiras de refletir a imagem dele é através da liderança. Ponto. Podia ser só essa evidência, né? Já tinha convencido você. A mim já convenceu. Segundo ponto, que outro dia até me perguntaram numa live. O que eu achava da liderança do homem e da mulher. E agora eu vou te provar uma coisa. Olha só, a segunda evidência do chamado à liderança. Deus ordenou que tanto o homem e a mulher tivessem domínio. Então, liderar não é uma questão de gênero. Ok? Segunda evidência.
Liderança não é questão de gênero. Deus ordenou que tanto o homem quanto a mulher dominassem sobre as coisas. Tá fazendo sentido isso, gente? Essa historinha de que a mulher não lidera, só o homem. Não, liderança não é questão de gênero. Tá fazendo sentido para vocês? Aperta no coraçãozinho aí, bota um joinha, um sinal de fogo. Ah, tem gente aí. Leandro, baixa o seu volume porque eu tô me ouvindo. Ah, eu tô me ouvindo, tá tendo retorno aqui pra mim. Vamos pra terceira evidência, gente? Vamos pra terceira evidência? Olha só, essa agora ele começa a apertar. Agora ele começa a apertar, tá? Ó, a Eliane tá aqui, Eliane é cristã, que eu sei, tá concordando, então eu tô na linha certa. Terceira evidência, gente. Devemos governar a terra, mas não necessariamente as pessoas. Não recebemos a ordem de governar uns aos outros, mas de governar as criaturas da terra. Tá? A história é, em grande parte, um reflexo de como os homens e mulheres perverteram os papéis recebidos de Deus tentando governar uns aos outros. Eita, que agora nós vamos entender isso aqui. Quando eu falo que a gente tem que dominar sobre as coisas. A gente está querendo governar as pessoas. A gente não governa nem a gente. Tem pessoas que são tão arrogantes que elas querem mandar nos outros, dizer como os outros estão fazendo errado. Elas conseguem levantar os defeitos dos outros, mas elas são incapazes de olharem para si mesmas. Liderança não tem a ver com mandar e governar os outros. Tem a ver com influenciar. Tem a ver com você ser tão boa que as pessoas vão parar para te ouvir e te seguir. Não tem a ver com mandar e eles não estão fazendo o que eu estou mandando. Não. Tem a ver com influência, tem a ver com relacionamento, tem a ver o quanto você passa segurança para os seus liderados. Tem a ver com o quanto eles acreditam naquilo que você está falando. E isso você conquista. Na enfermagem a gente vê muitas pessoas, muitas enfermeiras querendo liderar através do autoritarismo. E elas até conseguem que a equipe faça o que elas estão querendo. Mas isso a longo prazo não se sustenta e isso não tem a ver com liderança. Liderança não tem a ver com permissividade. Com ser tão boazinha que não abre a boca para nada, que vê as coisas erradas e não fala. Liderança também não é isso, entendem? Eu falei disso na outra live, a gente precisa ser sal e luz. Jesus liderava com um bordão e um cajado. Então eu preciso liderar com um bordão e um cajado. Eu preciso sim corrigir, chamar, falar, o seu comportamento não está certo agora, eu preciso falar com respeito e amor. E o que acontece na enfermagem? A gente não aprendeu a liderar, a gente só tem os dois extremos. Ou a criatura ela é mandona e arrasa todo mundo, sai gritando no meio da unidade, que eu já vi muito isso. Ou ela é pasmada, em cima do muro, faz cara de ué pra tudo, deixa passar, não tem pulso pra nada, então é um extremo ou é outro. E, na verdade, não é assim. Existe um caminho do meio. E a Bíblia nos ensina isso. Ok? Liderança não é só empatia, mas liderança também não é andar com chicote atrás das pessoas. Então a gente precisa entender e a gente não vai conseguir executar se a gente não mudar o nosso jeito de ser. Se a gente não entender primeiro qual é o nosso jeito de ser. E aí vem a quarta e a quinta evidência que eu vou falar agora para vocês. Olha só. Vamos lá. Quarta evidência, não tem atitude. Não tem atitude. Tem enfermeira que não tem atitude, gente, e eu já trouxe nos meus stories quanto comentário de técnico dos próprios enfermeiros a respeito desses enfermeiros. Então, assim, a visão que a equipe tem de você, que fica sentado e não tem resolutividade com nada, e que só quer mandar. Em alguns casos, eles até
tem razão no que estão falando, tá? Então, assim, se a gente quiser continuar com essa imagem, é uma escolha, tá? Agora, com certeza, carregar essa imagem é muito mais difícil do que transformar isso, ok? Como é que a gente transforma isso? Através disso aqui que eu vou falar agora, ó. Através disso aqui. Todos nós devemos servir na área de nossos talentos com propósito. Olha só, a gente deve servir na área do nosso talento. Aí eu te pergunto, qual é o seu talento? Você tá entendendo que ele não tá falando aqui de dom, ele tá falando de talento, são coisas diferentes. Dom, Deus dá. Eu sei que Deus dá. E ele pode dar o dom da liderança para algumas pessoas. Mas, geralmente, quando ele dá o dom da liderança para algumas pessoas, essa pessoa também tem ajustes para fazer. Ela não tem todo esse equilíbrio, não. Ela também precisa buscar aprimorar, tá? Agora, o dom é quando uma criança, ela já canta, já tem aquele vozeirão, sabe? Desde criança, aquilo ali é dom. Aquilo ali é dom. Tem pessoas que cantam lindamente, mas elas precisaram aprimorar. Ela tem o talento, mas não tinha o dom, mas ela tinha o talento. Então, o talento Deus colocou em todos nós. E ele pode ter colocado talento diferente. Ele colocou talento diferente em mim, e na Letícia, e na Vanessa, e na Judar Billy, na Alessandra. Botou talentos diferentes. Então, se eu servir na área do meu talento, eu vou ter mais sucesso. Só que aí eu te pergunto, você sabe qual é o seu talento? A maioria não sabe, nem se conhece. Isso tem a ver com identidade, tem a ver com autoconhecimento, tem a ver o quanto eu me conheço. Você tá vendo aqui que ele não tá falando dos outros, ele tá falando de você, ele tá falando, olhe para você, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Ele não diz, conheceis a verdade do vizinho e a verdade vos libertará. Não, conheceis você, a verdade sobre você e a verdade vai te libertar. E a verdade às vezes dói. Então, se eu servir na área do meu talento, eu vou me dar melhor, mas eu não sei nem qual é a área do meu talento, né? Então, olha o que ele coloca aqui. Olha o que ele coloca aqui. Deus criou todas as coisas para um propósito. Nosso propósito geral de todo mundo é liderar. Mas você precisa encontrar qual é a área do seu talento que você vai servir melhor. Liderar é servir. Servir as pessoas. Servir. Não é submissão. Muita gente é permissiva, tão permissiva, que se submete aos outros. Isso não é servir, isso é submissão. Subserviência. Não é mandar, não é sair gritando com todo mundo e impondo a sua vontade. Se impor é diferente de ir lá e impor sem ouvir. Várias habilidades para desenvolver. Essa é a quarta evidência. Gente, tá fazendo sentido? Hoje eu tô falando que eu quero... Eu queria fazer uma live de 30 minutos, mas eu falo demais. Tá fazendo sentido aí, galera? Olha só. E a quinta evidência do chamado à liderança é: a liderança de cada pessoa é melhor exercida na área de seu talento. A gente falou sobre isso. Quando descobrimos nossos talentos, naturalmente lideraremos naquelas áreas. Se você souber qual é a área de atuação que você vai ter mais naturalidade para atuar, você vai liderar melhor, óbvio. Agora, aqui não diz que você não pode desenvolver o seu talento naquela área que Deus colocou no seu coração. Aqui eu quero que você entenda muito bem que nada é engessado, tá? É mais confortável. Mas ele diz lá no início que você tem potencial para liderar e que você pode aprender, que você precisa só ter um coração ensinável e buscar esse aprendizado nos lugares certos. Aí aqui, o que ele está falando, gente? De perfil comportamental. Quando eu descobri essa Bíblia, de que tudo que eu ensinava estava aqui e que a gente precisa estar ouvindo de todos os lados, né? Que a gente sabe que lidar com gente não é fácil. Não é fácil. Mas a gente também sabe que se a gente não aprender a lidar com as pessoas,
A gente não escolhe as pessoas que vão estar na nossa equipe. Ai, que dera que a gente escolhesse, né? A gente não escolhe. A gente escolhe a casa que a gente vai morar, mas a gente não escolhe os vizinhos. A gente pode até escolher o emprego, mas não escolhe os colegas. E a gente vai precisar. Tem gente que fica pulando de um emprego para o outro porque não se dá bem com ninguém. Ei, será que o problema não é você? Será que não é você que precisa mudar a mentalidade? Descobrir os seus talentos? O que ele diz aqui? Entenda quem é você. Descubra a sua identidade. Descubra aquilo que você faz melhor. Você vai liderar melhor naquilo que você fizer melhor. Aí eu te pergunto, você é uma enfermeira e você tem um sonho de trabalhar na UTI. Mas o seu talento, por exemplo, a UTI eu tenho que ser rápida, eu tenho que ter raciocínio crítico mais acelerado, tomar decisões mais assertivas. A UTI eu tenho que ser muito dinâmica. E às vezes eu não tenho este perfil natural. E aí, eu vou dizer pra você que você não pode trabalhar na UTI? Entende? Descobrir qual é o seu perfil comportamental, o seu talento, não é uma muleta para você se escorar e dizer, eu não consigo porque eu não nasci com esse talento. Talentos a gente desenvolve. A gente desenvolve. Gente, quantas pessoas não sabiam cozinhar e elas começaram a cozinhar e fazem comidas incríveis? E quantas pessoas nasceram com esse dom de cozinhar que qualquer coisa que ela faça fica incrível sem fazer nenhum curso. E aí quando ela faz o curso, aí ela vira uma referência. Mas eu não posso anular aquelas pessoas que não sabiam fazer nem arroz e elas foram buscar aprender, se aprimoraram e também fazem um arroz incrível. Entendem o que eu tô dizendo? Você pode aprender. A quinta evidência, a liderança de cada pessoa é melhor exercida na área do seu talento. Então, gente, nada mais é de que chega de desculpa de que você não vai liderar porque você não tem dom, porque você não tem o talento. Não, existe um caminho. Você precisa entender quem você é. Agora, sem diz que me disse, né? Sem ser, eu acho que eu sou, a fulana disse que não. Com método, com estratégia. Ensino isso dentro da minha formação, tá? Em liderança, que eu já disse pra vocês que eu vou abrir inscrição dia 29. Algumas vagas, porque eu não dou conta de tanta gente. Porque a formação é uma formação. Então, a gente vai trabalhar identidade, desenvolvimento de habilidades, engajamento de equipe e gestão. Vai ser uma formação completa. A gente vai fazer uma formação em gestão e liderança para enfermeiros. Obrigada, Eliane. Obrigada. Gente, caiu chaves para você aí. Fez sentido? Fez sentido para vocês? Essas pessoas que ficaram aqui até o final. Qual vai ser a próxima live? Deixa eu falar aqui para vocês. Eu acho que a programação fez sentido para começar o dia. Que bom, Eliane. Quantas pessoas, né, vão para lideranças de igrejas às vezes e dizem, ai meu Deus, eu não tenho. Não, se Deus colocou ali, gente, outra coisa. O chamado à enfermagem é de Deus. Deus escolheu você. E se Ele escolheu você, você é uma enfermeira, você tem isso no seu coração como propósito, um dos papéis da enfermeira é liderar. Toda enfermeira precisa liderar. É uma necessidade, não é uma escolha, é uma necessidade. Senão, você não se sustenta ali. Você não se sustenta. Você adoece as pessoas ao seu redor. Amém. Então, fique atenta a isso. Dani, você é muito boa, mas já soube de colegas que falaram muito mal da sua liderança. O que fazer? Você está falando que alguém falou mal da sua liderança? Você é boa,
mas já soube de colegas que falaram muito mal da sua liderança. Você tá falando de mim ou de você? Eu não entendi sua pergunta. A Vanessa fez uma pergunta interessante aqui, mas eu não entendi se ela tá falando dela mesma, que ela é boa, mas já soube que os colegas falaram dela, ou se ela tá falando de mim. Dani, você é boa, mas já soube de colegas que falaram mal da sua liderança. O que fazer? Mas acho que ela tá falando dela, né? Então você teve colegas que falaram mal da sua liderança, é isso? Se você pudesse conhecer minha história, tô chorando, eu creio. Ô, Cá, eu creio também. Deus, ele é um Deus de detalhes, né? Ele colocou você aqui para ouvir exatamente aquilo que você precisava ouvir. Ok? Então, existe um método, existe uma forma da gente fazer isso, de se desenvolver e de lidar com as pessoas, tá? Isso existe e eu trago para vocês isso na formação. A gente vai abrir inscrições para a formação onde a gente vai trabalhar tudo isso. E Vanessa, acho que a sua pergunta foi essa, né? Acho que é de você, Dani. De mim, mas ela me conhece de onde? Não, ela tá falando dela. Acabou de falar ali. Aonde? Ela tá falando dela mesma. Aonde que ela falou? Logo assim. De mim mesma, ah tá, Vanessa, então vamos lá. É porque do jeito que ela escreveu, vamos lá, o que fazer? É isso, é sobre isso que eu falei. Ó, você não é o que você diz que é, você não é o que as pessoas dizem que você é os seus resultados. Você precisa olhar para os resultados que você tem gerado. Às vezes, uma colega fala mal da sua liderança. Mas é a crença dela, é o que ela acredita. Agora, você já seguiu um método? Você já fez algum curso de liderança? Você já teve um mentor para te orientar? Você já teve um coach? Eu não tô falando de terapia, tá, gente? Terapia é diferente. Terapia e coach, o que eu faço na minha mentoria é diferente. Terapia, você pode ficar 10 anos fazendo terapia, você vai lá, conversa, você vai lá e trabalha aquilo. Agora, coach é ação. Identifica a crença e entra em ação. Se você não tiver ação, você não faz coach. E coach é resultado, tá? É diferente. Então, você é seus resultados, Vanessa. Então, você não pode dar ouvido a uma pessoa que te falou. E se várias pessoas te falaram, você precisa analisar a sua liderança. O que fazer? Identificar qual é a sua liderança através de entender de pessoas, entender, a primeira pessoa que você precisa entender é você, como é a minha liderança. O que realmente é liderança e como é a minha liderança. Você precisa fazer essa autoanálise. Agora, sozinha a gente consegue? Não vou mentir, gente, não consegue. Sozinha a gente fica desse jeito que a Vanessa tá, perdida. Falaram mal da minha liderança e agora eu já passei por isso. E agora, a coleguinha que falou mal, ela sabe mais de liderança do que você? Garanto que ela não sabe nada. Então, como que ela vai te avaliar? Entende? Como que ela vai te avaliar? Ela sabe? Ela estudou liderança onde? Em Harvard? Né? Para ela dizer que você não tem liderança, às vezes ela não tem também. Às vezes as duas não têm. E aquele ditado, o sujo falando mal lavado. Às vezes você não tá fazendo as coisas do jeito que ela gostaria, do que ela pensa. Ela tá fazendo. E a gente faz muito isso. Foi muito boa essa pergunta da Vanessa, porque na enfermagem eu só vejo isso. Pessoas batendo cabeça, liderando de forma errada e falando mal da outra que tá liderando da forma errada. E na verdade as duas estão liderando da forma errada. Porque tem, por conta dos dois extremos que eu falei pra vocês. Ou é permissivo ou é mandona. E aí a permissiva acha a mandona errada, a mandona acha a permissiva errada. Pronto. É isso que acontece. Não é assim? Faz sentido? Aqui, ó. Falam também da minha liderança, mas minha equipe se sente segura comigo. É isso aí, tem que avaliar. Não é fácil mesmo, não. Sem método, então, sem estratégia, é impossível. Jesus não agradou a todos, nós também não vamos agradar. Exatamente. Eu entendi, Vanessa, agora a gente... não. E outra, não dá para agradar todo mundo, não. Esquece isso. Nem Jesus agradou. Isso chama dor de cotovelo. Falam sempre. A enfermagem é desunida. Isso a gente precisa começar a declarar coisas diferentes sobre a enfermagem. Por exemplo, a enfermagem é desunida, eu concordo, mas a gente tem que tirar da nossa boca, o que sai da nossa boca
é um decreto, é uma profecia. Então a gente tem que começar a falar, vamos tentar buscar nossa valorização ao invés de ficar com o discurso apelativo de por favor, valorizem a enfermagem. Vamos orar pela enfermagem? Vamos orar que Deus levante líderes na enfermagem, líderes de verdade que saibam lutar, né? Não essas lideranças aí de sindicato, de Corém, de Cofem, de verdade, gente, olha, de que nada adianta ficar lá apelando e não conseguem um avanço pra gente. Então, assim, vamos começar a orar pela enfermagem, vamos começar a cuidar o que sai da nossa boca, vamos começar a dizer que a enfermagem é unida, que tem pessoas boas na enfermagem, pedindo para Deus levantar líderes na enfermagem. Eu acho que a gente precisa começar a decretar coisas diferentes para a enfermagem. Aí, ela é técnica ainda. Um técnico não tem condição de avaliar um enfermeiro. Ele não tem preparo para isso. Não estou falando mal do técnico, não. Mas ele não tem capacitação para avaliar um enfermeiro. Ele não tem como um técnico avaliar um enfermeiro. Gente, esqueçam isso. Eles são só a grande maioria, tá? Eles são mesmo. A gente tem que tratá-los com respeito. Cada um tem seu papel. Eles são da nossa equipe. Mas eles não têm capacidade. Eles vão analisar o enfermeiro com o limite deles, com aquilo que eles acham que vai beneficiar eles, muitas vezes. É muito difícil um técnico bem sensato dizer assim, esse enfermeiro aí é bom. O enfermeiro só é bom quando faz as coisas que ele quer. Tô falando mesmo, é isso mesmo. É desse jeito, e eu já fui auxiliar de enfermagem, eu sei. Então, assim, ele não tem competência, essa é a palavra. O técnico não tem competência para avaliar se o enfermeiro é bom ou não. Ele, no mínimo, tem que ser um enfermeiro com experiência e com conhecimento para avaliar, conhecimento estratégico de pessoas. Não é conhecimento técnico de como é que atua numa parada. Ah, porque a enfermeira não sabe. Claro que a enfermeira que não sabe nem o básico, ela não é uma boa enfermeira ainda, porque ela precisa saber a parte técnica, ela precisa estar bem emocionalmente e ela precisa estar ali, espiritualmente bem para conduzir a equipe, óbvio. Mas um técnico tem condição de avaliar um enfermeiro? Gente, pelo amor de Deus. Não é assim, não. Eles podem levantar problemas, eles levantam muito bem isso, realmente, o que eles enxergam. Agora, dizer você é boa, você não é, eles não têm competência para isso. Não tem. Às vezes, nem a outra enfermeira tem competência para avaliar o outro. Nós não temos que ficar jogando pedra no outro e dizendo que se o outro é bom ou se não é. Não é assim. Eu acho melhor cada um se avaliar. Os técnicos da minha cidade não respeitam o coordenador, mas eles não respeitam, não é culpa dele não, tá? Eles não respeitam porque o coordenador não sabe liderar. Ele não sabe. Por isso que ele não se dá o respeito. E aí as pessoas te tratam como você deixa. E eu tô falando no sentido de bota amor nas minhas palavras. Você ainda não sabe como fazer as pessoas te respeitarem. E aí não existe isso. Isso acontece porque falta gestão e liderança. Aí cai lá naquilo que eu falei antes. Coordenador despreparado, não sabe nem conquistar o respeito da equipe. E aí a equipe não respeita mesmo. É isso aí, o famoso chá. Conhecimento, habilidade e atitude. Exatamente. Gente, a gente vai aprofundar muito isso, tá? Eu aprofundo, claro, o chá principalmente dentro da mentoria, dentro da formação. Mas os conteúdos que a gente vai trazer aqui, a gente vai falar exatamente disso. Conhecimento, habilidade e atitude. Corpo, alma e espírito. Conhecimento, parte técnica. Habilidade é aquilo que eu sei fazer. Para eu fazer, eu preciso de ação, né? Eu preciso de inteligência emocional, porque às vezes eu sei, mas não consigo agir, eu travo. Então, isso é habilidade, ok? E a atitude tem tudo a ver também com o meu emocional e com entrar em ação. Tem gente que tem conhecimento e não tem atitude. Tem gente que tem atitude e não tem tanto conhecimento assim. Então, é um conjunto de competências. Isso, o chá formam as nossas competências. E quando eu falo que o técnico, olha só, essa live vai ficar salva. Eu quero um monte de comentário de técnico jogando pedra em mim. Mas porque não tem conhecimento.
Porque quando eu digo que o técnico não tem competência de avaliar o enfermeiro, é o chá. O chá é a competência. Competências são conhecimentos, habilidades e atitudes. O técnico não tem todo o conhecimento para avaliar um enfermeiro todo. Eu tô falando de um todo. Ele tem uma parte, ele avalia aquilo ali. Esse enfermeiro aqui fica só sentado, mas ele não sabe do todo. Ele não tem habilidade de avaliar pessoas e ele não tem a atitude, ele não tem situações atitudinais que vão levar a ele ter esse know-how. Ó, precisava me impor, porque provavelmente, Elisa, ele tá querendo dizer que você precisa estabelecer um limite com as pessoas. Ele provavelmente quis dizer que você deixa as pessoas muito soltas e elas fazem o que querem. Provavelmente, tá? Ok, gente? Os técnicos daqui até dormem de dia, acredito, e o enfermeiro também. Acredito. Já vivi muito isso. Mas isso é gestão e liderança. Gente, tudo que for permitido as pessoas vão fazer. As pessoas só fazem aquilo que permitem que elas façam. Num lugar que tem regras, processos bem alinhados. No lugar em que tem cobrança, sim. As pessoas prestam contas daquilo que elas estão fazendo. As pessoas não fazem isso. Mas o problema é que a gente perdeu, né? A gente se tornou muito humana. A gente está confundindo o conceito de humanização. A gente quer ser tão humana com a equipe que a gente esquece que a equipe precisa ser humana com o paciente. E aí a equipe dorme e quem atende os pacientes? Entendeu? Então a gente precisa resgatar os nossos conceitos. E eu tô aqui há 1 hora e eu disse que a live ia ser de 30 minutos, ok? Gente, a gente precisa resgatar os nossos conceitos. Elisa, tá errada. Sua mentalidade tá limitada. Bota amor nas minhas palavras. Isso não cabe a mim, e sim a chefia. Cabe a você, dentro daquilo que você está fazendo. Não é só a chefia que tem que estabelecer limites. A chefia, ela tem que te dar apoio nos limites que você estabelece. Mas isso, foi ótimo ela ter falado isso. Isso que você falou é um mindset limitado que a gente tem de que isso a gente está terceirizando a nossa responsabilidade, que é só o chefe que tem que fazer. Não é. Cabe a você também. Agora, tem coisas que você vai passar a bola pro seu chefe? Sim. Mas tem coisas que você pode resolver. E quando você diz isso, que não cabe a você, você está tirando de você uma autonomia que seria bom para você como profissional. Você está tirando de você uma responsabilidade que também é sua. Você não está se posicionando, você não está assumindo um papel, tá? Ok? Esse papel de conduzir a equipe, do meu plantão, eu sou líder. Tem coisas, que vai ser a chefia? Tem, mas esse mindset, minha amiga, bota amor nas minhas palavras, mas não vai te deixar crescer. Você vai estar sempre à margem de alguém, atrás de alguém, à margem de alguém. Alguém sempre vai decidir por você. Porque você acha que não é você que tem que tomar a frente. Talvez você não consiga se destacar. Talvez, quem sabe, assumir um dia aí um cargo de gestão e ganhar mais, né? Então, a gente precisa parar com essa mentalidade de escassez, de achar que é o outro que tem que fazer e a gente não. E não é assim, tá? Imagina, o dia que você ocupar um cargo, você vai entender o que eu tô dizendo. Eu preciso ter a minha equipe enfermeiros com mindset de líder. O enfermeiro, ele precisa ser um líder, independente do cargo que ele ocupe. Então, você vai liderar no seu nível ali, ó. Ok? Exatamente, aí sim, Arlete. O chefe, ele tem que... O líder, né? Não gosto nem dessa palavra chefe, que quem tem chefe é índio. Então, assim, o líder, ele tem que apoiar e o que você resolve. Aí sim, aí entra um outro discurso aqui, uma outra relação, tá? Do líder, de você ter um líder que te apoie, que apoie as suas decisões, que esteja colado com você. Mas isso vai muito do relacionamento que esse líder tem com a equipe, claro. Né? E tem líder que pega tudo pra si, diz, tragam pra mim que eu vou resolver. É um líder que também não tá sendo inteligente, não tá tendo um mindset de crescimento, porque um líder, ele desenvolve outros líderes.
Inclusive, você pode desenvolver a liderança no seu liderado. Não precisa ser enfermeiro para ser líder, o técnico pode liderar. Só que a gente tem que ter cuidado com lideranças negativas, aquelas laranja podres, sabe? Que encostam nas outras e influencia as pessoas negativamente. Então, assim, eu ativando o meu técnico para ele desenvolver autonomia, para ele conseguir ali colocar o talento dele e fazer as coisas bem feitas e eu estar ali acompanhando, ajudando ele a crescer. Todo mundo nasceu para liderar. A gente não pode confundir cargo com habilidade de liderança, tá? Tem chefia que não quer problema, Exatamente. O que não tá na competência ou, às vezes, compartilhar, né? Alguma coisa que você tá passando e precisa de apoio. A gente não pode trabalhar sozinho mesmo. A gente tem que passar. A gente só não pode pensar que é ele que tem que resolver. Esse mindset te paralisa. Você provavelmente é uma pessoa que não é resolutiva com as coisas. Quando você pensa assim, que não é você que tem que resolver, tá? Gente, beijo no coração de vocês. Segunda-feira a gente tá aqui com a live. Deixa eu procurar aqui qual é a live. Que a gente vai... Cadê? A programação das minhas lives. Deixa eu falar pra vocês aqui, tá? Ó. Dia 20, às 9 horas, segunda-feira. A gente vai falar de comunicação, a habilidade que você não pode falhar. Beijo no coração de vocês, tá? Fiquem com Deus e até segunda.